se a história da Bela e a Fera não fosse só sobre amor e magia? Hoje a gente vai te mostrar que essa história tem uma mensagem mais sombria, bem, que talvez você não tenha percebido. É, porque nesse lindo conto de fadas existe uma história aqui por trás, existe manipulação, sequestro, chantagem e um amor tóxico. E hoje a gente vai repensar alguns conceitos do amor romântico e como a indústria do cinema acaba ensinando pra gente algumas coisas que a gente deveria fazer ou não deveria fazer. Quem sabe te libertar das amarras inconscientes que podem estar influenciando negativamente suas escolhas nos relacionamentos. Pera lá, vamos se apresentar primeiro. Salve, salve, eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. E esse aqui é o Além do Consultório, essa parceria entre dois psicólogos clínicos que tem como objetivo democratizar o conhecimento da psicologia que antes estava restrito apenas ao consultório. Para tentar te ajudar a fazer melhores escolhas, não sendo tão influenciado por esses padrões distorcidos que o cinema te ensina, e então poder viver uma vida mais significativa. Para começar, bora dar uma contextualizada. Ok, se você vive num bunker ou esteve ausente da Terra nos últimos anos, você não sabe qual é a história da Bela e a Fera, mas basicamente a história de uma linda jovem chamada Bela, que acaba sendo aprisionada no castelo de um príncipe que foi amaldiçoado e transformado numa fera monstruosa. E essa nossa protagonista, a Bela, apesar do seu medo, ela consegue, através da compaixão, da sua bondade interna, conseguir cuidar e transformar aquela fera, bem, num belo príncipe. E temos aqui um belo exemplo do poder transformador do amor verdadeiro. Pera lá, tem alguma coisa de muito ruim aqui nessa história, alguma coisa distorcida aqui, vamos ver junto. Pois é, Fábio, inclusive seria difícil não ter alguma distorção porque a Bela e a Fera se baseia num conto francês do século XVIII e inevitavelmente, apesar das adaptações, se mantiveram algumas questões complicadas ali sobre relacionamentos. Mas peraí, você pode estar se perguntando, eles vão criticar baseado na opinião deles? Não, pera lá, vamos usar então aqui uma pesquisadora. Vamos usar a Teresa De Laurenti. Laurenti é porque ela é italiana, tá bom? E ela é uma importante autora da terceira onda do feminismo que cunha aqui o termo de tecnologia de gênero. Segundo essa autora, tecnologias de gênero têm relação com produtos culturais que vão desde revistas em quadrinho, filmes, séries, músicas, livros. E estes produtos culturais trazem consigo uma série de representações de valores, estereótipos, performances de como cada gênero deve agir em determinadas circunstâncias. E não só trazem essas representações, como tentam as reafirmar e consolidar nas nossas cabeças, moldando a forma como a gente pensa. Ou seja, né, essas produções culturais acabam sendo pedagogias de gênero em nós. A gente poderia traduzir isso como uma certa normalização, né, Afonso? Quer ver um exemplo disso? Geralmente, produtos culturais destinados a mulheres e meninas acabam tendo alguns temas centrais. Geralmente, o amor é central nessas histórias, é sempre importante a busca ou a conquista de um homem, seduzir, encantar e ser bela são fatores centrais também nessas histórias. Exato, então lembrando, esses produtos culturais são os desenhos, as comédias românticas, os filmes de Hollywood, entende? Bem, e é por isso que hoje a gente escolheu, né, Afonso, destruir um conto de fada da Disney, né? Pera, destruir é um pouco pesado. Nós vamos fazer uma análise crítica dos contos de fada a partir de alguns conceitos das ciências sociais. Bora lá, então hoje a gente vai começar a nossa série sobre esses produtos culturais e como eles vão ensinando ou disseminando alguma coisa em nós. Vamos começar com a Bela e a Fera. Que, na verdade, é uma história sobre manipulação, sequestro, chantagem e uma noção distorcida e bastante perigosa de amor romântico. Começando pela manipulação, a história da Bela e a Fera... A história da Bela e a Fera... A segunda vez que tá falando a Fela. Bota o Cebolinha, por favor, aqui do seu lado na hora que você fala Fela. Mano, tá me dando calor de tanto rir, velho.
Começando pela manipulação, a história da Bela e da Fera é uma história a respeito de manipulação psicológica, porque a Bela é coagida a fazer algumas coisas. Exatamente, ela é obrigada a permanecer no castelo em troca da liberdade do pai dela. E aqui nós vemos um perfeito exemplo de coerção, onde ela tem sua liberdade restringida e acaba ficando numa situação de intensa vulnerabilidade e dependência da própria Fera. A gente observa isso no consultório, né, Afonso? Quando um parceiro obriga o outro, às vezes, a sair de perto da própria família, abandonar um emprego e às vezes até, quem sabe, até mudar de cidade, coagindo ele a fazer essas escolhas aqui. Aqui nós vemos a barganha sendo usada para manipular o outro. Geralmente a continuidade do relacionamento é muito usada para coagir, para manipular a outra pessoa, com frases do tipo: se você quiser continuar junto comigo, então. Essa questão do sim, então, é muito frequente em casos de manipulação. Se você fizer o que eu quero, ou seja, ficar no castelo, então eu deixo o seu pai livre. Percebe a regra? Entende aqui esse processo de manipulação? E aqui vem o primeiro alerta para esse produto cultural que a gente está analisando aqui no dia de hoje. Cuidado com pessoas que colocam condições para a continuidade da relação como forma de te manipular para fazer coisas que você genuinamente não deseja, coisas que genuinamente não estejam ligadas ao que tem mais valor ou ao seu atendimento de necessidades. O próximo ponto é a gente observar, então, nessa história, o isolamento. Lembra que a Bela é afastada das pessoas que ela convive, ela é literalmente aprisionada dentro de um castelo, ou seja, ela é afastada de qualquer rede de apoio que ela poderia ter naquele momento. E aí você pode até pensar, mas tem todos os servos do castelo que estão lá dando apoio e, inclusive, interagem com a Bela durante a obra. O problema é que estes servos respondem, em última análise, para a Fera, para um monstro que foi amaldiçoado e a maldição dele recaiu, inclusive, sobre os próprios servos. Servos estes que também estão presos dentro do castelo. E essa tática, né, de isolar as pessoas, ela é muito comum nos abusadores, porque tende a diminuir aqui o acesso às estratégias aqui que a pessoa possa ter para resistir a algum tipo de abuso, algum tipo de manipulação sobre a vítima. E na clínica, a gente acaba observando bastante esse processo de isolamento por parte de alguns parceiros, onde essa pessoa fica fiscalizando o uso do celular, exige que redes sociais tenham senha compartilhada, fica criticando sistematicamente familiares e amigos para, de alguma maneira, restringir a sociabilidade da pessoa, fazendo com que ela não tenha acesso às suas redes de apoio e, inclusive, não consiga receber um toque ou um aviso de que tem algo errado na relação. E o alerta aqui é que olha como essa produção cultural, ela normaliza o processo da Bela ficar isolada num momento crítico, porque esse é o grande problema do isolamento. No momento onde nós precisamos de ajuda, de suporte dos outros, nós não temos isso. Entende que na jornada da Bela ela passa por tudo aquilo sozinho, toda aquela situação, não podendo acessar nenhuma outra pessoa para resolver o seu problema? Bem, esse é o grande problema do isolamento. Sabe uma outra coisa que está escondido ali por trás da história da Bela e a Fera e você não percebeu até hoje? Um pedido de like pra esse vídeo aqui. Um pedido de like pra esse vídeo, porque você já deve estar sacando qual é a essência do Além do Consultório. A nossa essência e os nossos objetivos é tentar te ajudar a fazer melhores escolhas. Olha como a psicologia pode ser prática para você ampliar perspectivas e então fazer melhores escolhas. Se quiser ter mais histórias como essa, ou distorções de histórias como essa, bem, se inscreve também para continuar acompanhando outras produções nossas. Um outro ponto dessa história é a chantagem. A Fera fica frequentemente lembrando a Bela o quanto ela foi benevolente em permitir ela ficar em troca da liberdade do pai dela, criando uma sensação de dívida emocional. A vítima, a Bela, tá sempre se sentindo em dívida com um monstro, a Fera. Exato, é muito comum, né, Afonso? A gente vê isso
das posturas das pessoas que são abusadores desenvolverem uma certa ideia, um certo conceito que o outro tá em dívida com ela. Então esse outro aqui meio que fica obrigado a ter que fazer qualquer coisa para prestar contas, para retribuir, para até parece que desenvolver um afeto em relação a ele. O problema é que essa dívida nunca é paga, esse ciclo se mantém, é sempre alguma argumentação, uma nova chantagem emocional atrás da outra. Exatamente, Fábio. Dentre essas experiências de estar em dívida com o outro, vem uma sensação de que aquelas demonstrações, aqueles atos benevolentes, você ter libertado meu pai da masmorra, ou você ter pagado a minha faculdade, ou você ter me dado uma carona, ou qualquer coisa do gênero, pode ser interpretado como um ato de carinho, um ato de amor. Vê como é perigoso a chantagem emocional sendo usada dentro de um relacionamento, porque pode até nos confundir a respeito do que de fato é aquilo, gerando graves consequências para a pessoa perceber no que ela está envolvida. Isso mesmo, percebe que então lá na história da Bela, parece que aquele cuidado, aquele esmero em relação à fera, bem, aquilo é primoroso, aquilo é bondade dela, aquilo até parece que é desejado dela, mas entende que aquilo é parte de um processo de chantagem emocional, essa dívida que na verdade aquele monstro faz ela se sentir em relação àquele cenário, àquele contexto. Bem, esse aqui é um grande alerta de como a chantagem emocional pode acontecer na vida da Bela e talvez na sua vida. Chegamos ao amor romântico e suas distorções perigosas. A história acaba contribuindo de maneira pedagógica, nos ensinando que, se você ama verdadeiramente alguém, você pode ajudá-la a deixar de ser um monstro. Você pode curá-la do fato dela ser uma fera amaldiçoada. Entretanto, isso é bastante perigoso, porque essa ideia de que eu posso, a partir do meu amor, do meu carinho, curar o outro, acaba colocando uma pressão desnecessária sobre os ombros de várias mulheres que acreditam que é responsabilidade delas resolver comportamentos abusivos de seus parceiros. Exato, Afonso, porque essa noção de amor romântico acaba propagando e perpetuando uma narrativa muito perigosa sobre o amor, de que a vítima tem que aceitar e tentar mudar o comportamento do abusador por causa de tentar viver um final feliz com ela, afinal de contas. E é justamente em casos desse tipo que a gente acaba observando uma espécie de síndrome de Salvador, de síndrome de salvadora, onde você supervaloriza as necessidades do outro, tentando resolver e atender da maior maneira possível, tanto quanto possível, os que vai ocorrendo ali na vida do outro, enquanto vai ignorando a si mesmo. Exato, Afonso. Olha a própria Bela. Em algum momento na história, ela se anula porque ela quer, na verdade, não só libertar o pai dela, mas ajudar a fera. Entende que ela anula as próprias necessidades dela em prol de salvar o monstro. Olha o absurdo dessa história. Muito bom. Você mandou bem, mas pra caralho. Isso foi uma... Mas é um absurdo mesmo, entende? Você não vai passar a Bela e a Fera pra sua filha, cara? É só Moana. Aqui em casa é só Moana. Sempre tem príncipe, tá excluído. E um grande alerta que vale ser feito aqui, se já não bastasse a pessoa abdicar das suas próprias necessidades, é o fato de que, sendo o salvador, tentando resolver todos os problemas do outro, tentando se encarregar de todas as necessidades do outro, você acaba estimulando nessa outra pessoa uma falta de responsabilidade sobre o relacionamento. E aí, no final, esse salvador, que geralmente é uma mulher, essa salvadora se vê carregando todo o peso do relacionamento nas costas sozinha, desde a Bela com relação ao seu pai e a Bela com relação à fera, nós vemos uma mulher se sacrificando e tendo o peso de salvar as pessoas nas suas costas. E se já não bastasse toda essa desgraceira aqui, vamos ver uma síndrome que foi cunhada lá em 1973, mas é atual até hoje. Inclusive, pra gente ter uma nova perspectiva sobre esses contos felizes aqui. E o que a história da Bela e a Fera é um perfeito exemplo é da síndrome de Estocolmo, que pode ser observada em situações de sequestro, em situações que as pessoas ficam em cativeiro ou aprisionadas, que tem a ver com a demonstração de respostas ambivalentes com relação
ao sequestrador ou abusador, onde você desenvolve uma espécie de empatia, sentimentos positivos, e muitas vezes algumas pessoas chegam até mesmo a defender estes sequestradores, estes bandidos, esses abusadores. Exato, a Bella, ela tá na presença de um monstro, de uma fera ali, cheio de criatura bizarra, que até então ela nunca tinha visto um castiçal falando dentro de um castelo amaldiçoado aqui, e de vez ela ter medo e repulsa, não, ela tem esses sentimentos positivos dentro dessa situação, bem, por talvez tentar de alguma maneira um senso de autopreservação. E a definição da síndrome de Estocolmo envolve a vítima minimizar ou negar os abusos que sofreu e justificar as atitudes do agressor. Ela também pode se sentir culpada ou responsável pela situação e ter dificuldades, inclusive, de se separar daquela pessoa agressiva, abusadora. Essa síndrome foi primeiro descrita lá em 1973, quando um sequestro aconteceu dentro de um banco suíço, o Banco de Estocolmo, e as vítimas desenvolveram certa ligação afetiva, de amizade com os seus sequestradores. E olha que absurdo! As vítimas desse sequestro do Banco de Estocolmo foram visitar os bandidos, os sequestradores, na prisão. Inclusive, afirmaram que não houve nenhuma atitude de violência física ou psicológica com relação a eles. Inclusive, muitas falaram que não se sentiram em perigo, em risco de vida, em momento algum. Tá sacando como a história da Bella tem tudo a ver aqui com essas pessoas e com essa síndrome aqui? Olha como alguém que é sequestrado contra a vontade dela, faz mal pro pai dela, ela se colocada no lugar de ter um monstro, um sequestrador ali, mas ela acaba querendo redimir esse príncipe encantado, demonstrando afeto, amor e compaixão para com ele, e inclusive vivendo depois felizes para sempre. É exatamente isso que a pesquisadora Teresa de Laurentiis queria dizer sobre tecnologia de gênero. Olha como essa produção cultural não só traz uma representação bastante problemática, como vai batendo até que ela se normalize. Portanto, tem aqui por trás uma certa pedagogia da síndrome de Estocolmo e uma certa pedagogia de como as mulheres têm que se portar e estar dentro de uma relação. E essas tecnologias de gênero acabam normalizando tantos padrões em nós, padrões da nossa cultura, que às vezes passa despercebido, a gente nem percebe que isso pode estar acontecendo com a gente. Bem, foi pensando nisso, né, Afonso, que a gente disponibilizou um teste que está dentro do livro de chantagem emocional. Exatamente, Fábio. Ele se baseia nas pesquisas da Susan Forward, uma pesquisadora que se aprofunda bastante nesse termo de manipulação psicológica e chantagem emocional, e vale aqui um disclaimer, não é um teste formal, um diagnóstico, mas sim uma ferramenta para que você possa ter uma luz e, quem sabe, ganhar uma consciência sobre algo que possa estar acontecendo no seu relacionamento e você nem se dá conta. E se você quiser fazer esse teste, ele está aqui na descrição logo abaixo. E se você quer saber mais sobre chantagem emocional, a gente fez um programa exatamente sobre isso, como funciona essa manipulação psicológica. E assim como a fera, você também pode ter tido algum trauma, uma maldição na sua vida. Bem, isso tá mudando até hoje padrões de comportamentos que estão em você. Bem, a gente fez um programa sobre os traumas. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Tchau, tchau. Beijo, obrigado por ter ficado até aqui e chega desse negócio de felizes para sempre, vamos ao felizes às vezes, tá bom?